O céu ainda estava tingido de cinza quando Ademar calçou suas botas e pegou a espingarda. No interior do Paraná, dias começavam assim, sem alarde, com cheiro de terra úmida e sons abafados pela neblina. O galo já cantara 2 vezes. Era a hora. Não demora, tá? Disse Rosa, encostada no batente da porta, com uma xícara de café entre as mãos. Ademar assentiu, sem sorrir. Tocou os cabelos do filho, que ainda bocejava na soleira. Se cuida, campeão. Lucas, com 5 anos e uma curiosidade que parecia não caber em seu corpo pequeno, apenas fez que sim, olhos grudados na espingarda do pai. O mato começava ali mesmo, a poucos metros do quintal. Ademar desapareceu entre as árvores com passos firmes. Rosa ficou olhando a trilha sumir na bruma, como quem escuta algo que o vento leva embora. Mais tarde, Rosa lavava roupa e cantarolava baixinho. A cantiga parou no meio de um verso. O silêncio na casa era estranho demais. Silêncio que pesa, que chama. Lucas! Nenhuma resposta. Largou a bacia. Subiu o pequeno morrinho ao lado da casa. Olhou para o mato. Nada. O coração apertou. Ela chamou mais uma vez. Depois outra. E outra. O grito começou a tremer. Lucas! No curral, as galinhas cacarejaram assustadas. Nenhum sinal do menino. Ademar só percebeu algo estranho quando ouviu os estampidos dos gritos se misturando ao canto dos pássaros. Desceu a trilha correndo, o peito seco de medo. Quando viu Rosa com os olhos arregalados e as mãos sujas de sabão, entendeu. Lucas havia desaparecido. O sol já estava alto. A polícia ainda não tinha chegado. Os vizinhos, gente simples e de fé, largaram suas roças para ajudar. Gritos cruzavam a mata, enquanto olhos tentavam decifrar o chão, pegadas, sinais, qualquer coisa. Mas era como procurar um peixe no rio, sem água. Ele deve ter seguido o pai. Não foi a primeira vez que tentou, disse seu Manuel, o mais velho do vilarejo. Rosa apertava contra o peito uma camisa azul do filho. Ele nunca foi tão longe. Ele nunca sumiu assim. O tempo, de repente, parecia correr do avesso. E na trilha, esquecida entre raízes e folhas caídas, um par de pequenas pegadas se apagava devagar com o vento. Lucas estava em algum lugar. Sozinho, ou pelo menos assim achavam. O mato parecia maior do que ele lembrava. Árvores que antes via de longe, agora formavam muralhas vivas, e o chão, coberto por folhas secas, engolia os passos leves como se não quisesse que ninguém os ouvisse. Lucas andava devagar. O sol filtrava-se por entre os galhos altos, criando manchas de luz que se moviam como fantasmas. Ele olhava em volta, sem saber ao certo para onde ir. No começo era brincadeira. Queria achar o pai, mostrar que era corajoso. Mas agora já fazia tempo. Muito tempo. Pai? Chamou com a voz fraca. Ninguém respondeu. Só um pássaro solitário, bem longe, respondeu com um canto triste. Escorregou numa pedra coberta de musgo ou caiu. O joelho vaspou no chão. A dor veio quente, seguida de um soluço. Chorou um pouco. Quietinho, como fazem os que têm medo de incomodar. Depois limpou os olhos com as costas da mão e continuou. Ele não queria ficar ali. O mato era bonito, mas agora parecia assustador. Uma sombra cruzou por entre as árvores. Lucas se encolheu. Alguma coisa estava ali. Ouviu um estalo, depois outro. O mato se mexeu. Lucas recuou, tropeçando numa raiz. Então ele apareceu. Era grande, muito maior do que qualquer cachorro. Pelo grosso, olhos escuros e atentos, e presas curvas brilhando sob a luz fraca. Um javali. Lucas não gritou. Não teve força. Ficou imóvel, tremendo. O animal também parou. Observou o menino por um longo tempo. Respirava forte, as narinas se abrindo como se sentisse o cheiro do medo. Mas não avançou. Apenas ficou ali, parado, ouvindo, como se também não soubesse o que fazer. Lucas recuou devagar. O javali não se mexeu. Só virou a cabeça.
acompanhando. Quando o menino se virou e tentou andar, o animal deu um passo, e depois outro. Não era perseguição, era companhia. O menino se escondeu atrás de um tronco caído. Ficou ali, abraçado aos joelhos. O javali se aproximou, cheirou o chão e deitou a poucos metros de distância. O silêncio voltou. Mas agora algo tinha mudado. Lucas ainda estava perdido, ainda estava com medo, mas não estava mais sozinho. O tempo parecia dobrar dentro da mata. Para quem procura, cada minuto é um fio que se estica e quase arrebenta. Para quem espera, cada segundo pesa como uma pedra no peito. Rosa andava como quem não sente o chão. Os olhos estavam secos demais para chorar. Ao seu lado, Ademar andava calado. Tinha a espingarda nas costas, mas agora ela parecia um fardo. Ele se culpava em silêncio, por sair, por não trancar o portão, por confiar demais na rotina. Do outro lado da floresta, Lucas continuava ali, escondido entre raízes e folhas, observando o javali como se fosse uma criatura saída de sonho ou de livro. Não entendia o que era aquilo, só sabia que o bicho não fazia mal. Desde que apareceu, Lucas não ouvira mais sons assustadores. E quando um barulho estranho surgiu no meio da mata, um latido distante, talvez um cão bravo ou um guaxinim, o javali ficou de pé. Parou diante do menino como um escudo. O som desapareceu logo depois. Lucas olhou nos olhos do animal e, pela primeira vez, se sentiu seguro. À noite, a floresta muda de cor. As sombras se alongam. Os sons ficam mais agudos, mais vivos. Lucas encolheu-se, abraçando os próprios braços. O frio apertava. O javali permaneceu por perto. Sem alarde, deitou-se a alguns passos do menino. Não o tocou, mas também não partiu. Lucas cochilou. Acordou assustado. Cochilou de novo. E aos poucos começou a pensar que talvez aquele porquinho grande estivesse ali por um motivo. Talvez estivesse cuidando dele. Na vila, os vizinhos haviam formado 3 grupos. Vasculhavam trilhas, riachos, clareiras. Seu Manuel, o velho mateiro, encontrou pegadas pequenas perto do córrego. Ele passou por aqui. Tá vivo. Essas palavras, embora simples, reacenderam a esperança. Mas havia também algo estranho. Junto com os pés do menino, tem marca de bicho, disse ele, franzindo a testa. Mas não de cachorro. É casco. E pesado. Ninguém entendeu, mas todos continuaram a busca. E no meio do mato, 2 seres tão diferentes compartilhavam o mesmo silêncio. O menino e o javali, o perdido e o guardião. O segundo dia começou sem aviso. A floresta continuava igual, densa, úmida, misteriosa. Mas o tempo havia mudado. Não era mais busca. Era desespero. O sol nasceu, mas ninguém o sentiu. No coração de Rosa, só havia nevoeiro. Ela se recusava a descansar. Não comia, não falava, apenas andava, chamava o nome do filho e voltava os olhos para cada sombra como se esperasse vê-lo ali, de pé, sorrindo. Mas tudo o que recebia em resposta era o eco e o silêncio que machuca. Ademar carregava o cansaço no corpo e a culpa no olhar. Caminhava com passos lentos, olhos fixos no chão, como se esperasse encontrar rastros. Um brinquedo esquecido, qualquer pista, nada. À tarde chegaram bombeiros de outra cidade. Trouxeram cães farejadores, lanternas, mapas. Mas a mata era traiçoeira. Os caminhos se perdiam sob folhas, raízes e o tempo que passava depressa demais. Já são mais de 30 horas, disse alguém, baixo, como se isso não devesse ser dito em voz alta. Enquanto isso, Lucas permanecia perto da mesma árvore grossa, de onde via um pedaço de céu entre os galhos. A barriga doía de fome e os olhos ardiam.
Mas ele resistia. Por perto, o javali andava devagar, como quem patrulha um território. De vez em quando, voltava, cheirava o menino e deitava novamente. Lucas falou com ele, quase sussurrando. Você é o porcão? Não teve resposta, mas sentiu que não estava falando sozinho. Ao cair da noite, o frio apertou de novo. Lucas tremia, os braços finos apertando o próprio corpo. Dessa vez, o javali se deitou mais perto. Lucas hesitou, mas vencido pelo frio, se encostou no corpo quente do animal. Ficaram assim, por longas horas. Ouvia-se apenas o vento nas folhas e a respiração lenta e pesada de quem tinha assumido um papel que não era seu. O bicho que não virou fera, o guardião que não sabia por que cuidava, mas cuidava. Na vila, Rosa desabou nos braços da irmã. Ele não tá mais aqui. Eu sinto que ele... E não conseguiu terminar. Ademar saiu sozinho para a mata, sem dizer nada a ninguém. Caminhou por horas sem destino, até cair de joelhos. E ali, sozinho no meio do mato, chorou como nunca havia chorado na vida. E ao mesmo tempo, numa clareira escondida, o menino dormia. E o javali vigiava. A chuva fina, que começou ao amanhecer, transformou o chão da floresta num tapete de barro espesso. Era o terceiro dia. E a esperança, mesmo machucada, ainda respirava. Os bombeiros começaram cedo. Dividiram o grupo em setores e vasculharam cada palmo da mata. São Manuel, com quase 70 anos, andava curvado, mas os olhos ainda liam a terra como ninguém. Foi ele quem notou primeiro. Aqui, olha isso. Ajoelhou-se perto de uma poça de lama endurecida. Pegada pequena, infantil. Todos se aproximaram. E tem mais, apontou. Casco, um só. Pesado, tá fundo. E segue junto. Silêncio. Olhares trocados. Você tá dizendo que ele tá com um bicho? Não sei, disse Manuel. Mas ou tá sendo seguido, ou sendo protegido. A notícia correu entre os voluntários como faísca em palha seca. Rosa, ao saber, levou as mãos à boca. Pela primeira vez em 2 dias, os olhos se encheram de lágrimas, não só de medo, mas de um fio de fé. Ele tá vivo. Ele ainda tá lá. Ademar pediu para ir junto com o novo grupo. Os bombeiros hesitaram, mas viram nos olhos dele. Ou ele ia, ou ia sozinho. Na floresta, Lucas acordava com dificuldade. Os lábios rachados, o estômago vazio. O javali se afastara de madrugada, voltando com algo estranho no focinho, uma casca grossa de árvore. Lucas tentou mastigar. Engasgou, mas engoliu um pedaço. Era amargo. Mesmo assim, sorriu. Era algo. Obrigado, porcão, murmurou. O animal ficou parado, como se entendesse. Depois deu 2 passos, bateu o casco no chão e olhou para a mata adiante. Lucas não entendeu, mas guardou o gesto. Os rastros continuavam, agora mais fundos, mais nítidos. A trilha se estreitava. O silêncio era quebrado apenas por folhas sendo pisadas. De repente, um dos bombeiros ergueu a mão. Parado! Ouviram isso? Todos se calaram. E então, um ruído. Baixo, surdo, como algo sendo arrastado. E depois, um som seco. Toc, toc. Como se algo duro tocasse o solo. Isso foi casco. O coração de Ademar batia tão alto que abafava os sons da floresta. Cada passo era como andar sobre vidro. E então viram, na lama, muito à frente, 2 rastros paralelos, o de um animal e o de um menino descalço. Lucas, mesmo fraco, olhava agora para o javali. Ele andava em círculos, nervoso. De repente, ergueu a cabeça, farejou o ar e soltou um grunhido forte, grave, como um aviso. O menino olhou para o mesmo ponto. Havia algo se aproximando. Lucas já não sabia que dia era, nem quantas vezes o sol tinha ido embora. Sentia-se flutuar.
O corpo doía, e a fome agora era um buraco silencioso. Já nem reclamava. A cabeça pesava, os olhos ardiam. Mas o que mais doía era a solidão que voltava a cada vez que o javali se afastava. Naquela manhã, ele tinha ficado mais tempo longe. Lucas ficou com medo. Mas o bicho voltou, com mais uma casca de árvore, um pedaço de cipó e algo que parecia fruta. Lucas tentou comer. Tossiu, chorou baixinho, mas comeu. Depois encostou a cabeça no flanco quente do animal. "Você não vai embora, né?" sussurrou. O javali grunhiu baixo, como se dissesse, ainda não. Do outro lado da mata, a equipe se dividia entre esperança e exaustão. Um dos bombeiros, jovem e atento, ouviu algo. Chamou os outros. "Escuta, isso é batida?" Todos pararam. Silêncio. E de novo. Toque, toque. Era baixo, espaçado, como se alguém estivesse marcando o ritmo com um pedaço de pau. Casco. É ele. Lucas também ouviu. Um som distante abafado. Não sabia se era real ou sonho. Mas o javali se mexeu. Levantou. Cheirou o ar. Andou até o limite da clareira. Parou. E então fez algo que nunca tinha feito. Soltou um urro, grave, forte, quase um rugido. Depois pisou no chão com força. 1, 2 vezes. E voltou os olhos para o menino. Lucas se levantou cambaleando. "Alguém?" Ele tentou gritar, mas a voz era fraca. Levantou a mão, como se alguém pudesse vê-lo. E chorou. Chorou como só uma criança perdida pode chorar, com o corpo inteiro. Os bombeiros ouviram e correram. Ademar foi o primeiro a sair da trilha. Quando viu a clareira à frente, parou. No meio dela, o filho, sujo, magro, mas vivo. E ao lado, o javali. O animal virou-se lentamente, olhou para os homens, parou os olhos em Ademar por um segundo. Depois deu meia volta e sumiu entre as árvores. Ademar caiu de joelhos e abraçou o filho. Lucas, entre lágrimas, só disse uma frase. "O porcão ficou comigo o tempo todo." O som do choro de Lucas se espalhou como um raio pela mata. Foi fraco no começo, mas bastou. A busca terminou ali. Os bombeiros chegaram segundos depois, mas Ademar já estava ajoelhado, com o filho nos braços, o rosto enterrado nos cabelos sujos do menino, como quem tenta voltar no tempo e impedir tudo o que aconteceu. Lucas tremia. Estava febril, desidratado, com a pele marcada por arranhões e picadas. Mas seus olhos estavam abertos. E ele respirava. Ninguém ousava interromper, nem mesmo os socorristas que abaixaram os rádios por instinto, como se o silêncio ao redor fosse sagrado. Foi então que um deles apontou. "Olha ali, do outro lado da clareira, entre as árvores, a figura ainda estava lá, o javali." Observava de longe. As orelhas mexiam, os olhos firmes, atentos. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O animal deu um passo para trás, e mais um. Então se virou e desapareceu entre as sombras, como uma memória que se desfaz antes de ser explicada. "Ele ficou com você o tempo todo?" perguntou um bombeiro, já dentro da ambulância, enquanto Lucas recebia os primeiros cuidados. O menino assentiu com a cabeça, os olhos fechando devagar. "Ele não me deixou sozinho, nem de noite." "E ele não te atacou?" Lucas pensou um pouco. Depois respondeu. "Ele me esquentou." Na vila, quando o carro dos bombeiros chegou, a população se reuniu como se assistisse a um milagre. Alguns rezaram, outros choraram. Seu Manuel, em silêncio, tirou o chapéu e olhou para o céu. Horas depois, enquanto Rosa segurava a mão do filho no hospital, Ademar saiu do quarto. Precisava respirar. No corredor, parou diante de uma janela. Lá fora, o céu começava a clarear. Pensou em tudo o que poderia ter acontecido. Pensou em como perderam o menino por pouco. Mas, acima de tudo, pensou naquele animal. Aquele ser que, por instinto ou por algo maior,
decidiu proteger o que não era seu e sentiu um nó na garganta. Na clareira, só restavam pegadas leves, e entre elas, o silêncio. Um silêncio que não era mais de medo, mas do respeito. Passaram-se meses. Lucas se recuperou rápido, como só as crianças conseguem. Mas algo nele mudou. Ficou mais quieto, mais atento. Às vezes, olhando para o nada, parecia escutar vozes que ninguém mais ouvia. Quando lhe perguntavam o que aconteceu na mata, ele contava pouco. Dizia apenas: "O porcão me cuidou", e sorria. No vilarejo, a história se espalhou como um conto que ninguém ousava duvidar. Uns diziam que era milagre, outros que era pura sorte. Mas havia aqueles, os mais antigos, que balançavam a cabeça com ar sério. A natureza protege quem não tem maldade no coração. Ademar deixou de caçar. Nunca mais tocou na espingarda. Cuidava da horta com as próprias mãos. Ajudava os vizinhos. Passou a acompanhar o filho até a beira da trilha, e ali parava. Sempre que Lucas virava e dizia "Tchau, pai", ele respondia "Vai com calma", e ouve o mato. Numa tarde, Rosa encontrou um caderno sobre a cama do filho. Dentro, vários desenhos. Em quase todos havia o mesmo animal. Um porco grande, com olhos mansos e corpo largo, deitado ao lado de um menino. Rosa passou os dedos por sobre o papel, em silêncio. Depois fechou os olhos e sorriu. Nos anos seguintes, ninguém viu outro javali nas redondezas. Nem pegadas, nem grunhidos, nada. Mas, às vezes, bem cedo, quando o nevoeiro ainda cobria a terra, moradores diziam ouvir um som estranho na mata, como se alguém pesado batesse o casco contra o chão. 1, 2 vezes. E por algum motivo, isso não assustava. Lucas cresceu com a memória daquele animal como quem carrega um segredo bonito demais para se esquecer. Nunca mais se perdeu na floresta, mas também nunca deixou de entrar nela com cuidado e respeito, porque ali, um dia, um bicho selvagem escolheu ficar, e porque algumas presenças, mesmo sem palavras, ficam para sempre. Se você ouviu essa história até aqui, obrigado, não por nos dar seu tempo, mas por dar espaço no seu coração a algo tão simples e verdadeiro. Se isso tocou você de algum jeito, deixe um comentário. A gente lê cada um com carinho. E se quiser ouvir mais histórias como essa, é só se inscrever. A próxima pode ser a que você nunca soube que precisava ouvir. Até logo. E cuide dos que estão ao seu redor, mesmo os que não falam com palavras.